Fala meu amigo, fala minha amiga, sejam todos mais uma vez bem-vindos à Casa da Padilha. Meu nome é Wallace, sacerdote de Maria Padilha das Almas, Exu Maraboa, e falo novamente daqui da Praça do Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, porque é um lugar relativamente tranquilo, corre uma brisa muito boa por aqui e é uma praça bem legal, né? E falo daqui a respeito de um vídeo que eu vi sobre uma pessoa chamada Walter Tamer, que eu não conhecia não, e ele levantou um tema bem interessante, que é com relação ao desprendimento, a você não criar expectativas, a você dar um basta, né? Você não dá muita atenção, muita confiança para as pessoas que de alguma forma jogam expectativas sobre você. E é um assunto bem interessante, é um vídeo bem interessante, em que parece uma palestra, se eu não me engano parece que ele é coach de relacionamentos, coisas nesse sentido. Eu de fato não conheço o trabalho dele não, mas nesse vídeo eu achei que ele foi muito bem. Por questão do meu canal trabalhar com espiritualidade, eu prefiro deixar palavrão para entidades falar, né? Eu até sou lá meio desbocado às vezes também, mas aqui no vídeo eu acho que não é o momento para isso. Então, ele diz que basicamente é para você dar um dane-se. Quem entendeu, entendeu, tá bem claro, né? Um dane-se porque as pessoas pensam a respeito de você. E ele tá absolutamente correto, porque ele diz o seguinte: eu não quero que você se dane. Eu quero que o que você pensa a meu respeito se dane. E ele está muito certo, porque assim, se a gente pensa como vamos agradar outra pessoa, a gente simplesmente não consegue fazer nada na nossa vida, né? Então, muitas das vezes, por exemplo, você tem um adversário político, você tem alguém que está pegando o teu pé, um chefe chato, você tem alguém que está enchendo a tua paciência. Muitas das vezes, quando isso acontece, é porque a gente está dando a essa pessoa o poder sobre nós. O poder de acreditarmos que a pessoa está, de fato, tendo uma relevância na nossa vida. Até por isso as pessoas perturbam mais e mais mesmo, né? O que é importante nisso para mim, na minha maneira de entender? O Walter Tamer, ele diz o seguinte, que você não pode jogar as suas expectativas em cima das pessoas, e muito menos as pessoas jogarem expectativas sobre você, porque você não pode atender as expectativas de todo mundo, você não tem condição para isso, né? Então, assim, você geralmente, quando você está no processo de evolução, digamos assim, de evolução espiritual, de evolução material, você costuma causar incômodo, você costuma não ser mais tão bem visto assim pelas pessoas que andam com você. Então as pessoas vão dizer, pô, você mudou, e mudou para pior. E o Walter Tamer, ele problematiza muito bem isso, porque ele fala assim, tá, peraí, mudou para pior em relação a quê? Em relação à sua expectativa para mim? Não faz sentido, porque se a tua expectativa é uma, a expectativa da pessoa é outra. Então não faz muito sentido você ficar pensando em agradar a expectativa de uma outra pessoa. Você não tem como fazer isso, não tem condição, porque cada ser humano tem lá a sua maneira de entender, de sentir a realidade. E você não vive para o outro, você vive para si mesmo, mas sempre no contato com o outro. Essa que é a grande relevância. E o Walter Tamer, então, ele é muito importante quando ele fala sobre isso, né? Porque ele aponta basicamente o seguinte: olha, problema é o que estão pensando a meu respeito. Eu sou responsável pela minha própria felicidade, eu sou responsável por me fazer feliz, não posso dar ao outro essa tarefa, porque se eu faço isso, se eu dou essa obrigação para o outro, eu estou me anulando como sujeito, como pessoa. E ele foi sensacional a falar isso. Então, problema o que as pessoas pensam a teu respeito, porque você só tem como responder pela tua própria vida. E isso é uma coisa que é bastante óbvia, mas que a gente às vezes não costuma ver. A gente às vezes costuma deixar para lá, a gente costuma às vezes entender que a gente só vai ter algum valor
se formos úteis para alguém. Nunca vai ser bom o bastante. Nós nunca seremos bons o suficiente para qualquer pessoa, porque quanto mais você dá, mais a pessoa quer. E se você acredita que a sua utilidade é o que vai fazer com que você tenha algum valor, sinto lhe dizer, mas não é por aí não. Porque quem gosta de você, vai gostar de você com suas qualidades e os seus defeitos. E todos temos qualidades e defeitos. Então, você se importar em como as tuas ações vão repercutir na cabeça das outras pessoas, é uma coisa que a gente tem que se libertar muito disso. Nietzsche, ele vai muito em cima disso quando fala sobre o super-homem, e isso é muito relevante para a gente entender o que nós somos dentro da sociedade, o que nós somos como sujeito. E aí o dizer não é o libertador, porque quando você começa a dizer não, você simplesmente passa a se entender como sujeito. Então aqui a gente está numa praça pública, é um burburinho, é um movimento das pessoas passando, e isso é caminho de Exu, de Pombagira, de Herê, né? Então a gente gosta dessa energia, por isso estamos sempre aqui. Então isso é fundamental, a gente entender que nós temos a nossa relevância a partir do momento que a gente assume a responsabilidade pela nossa vida. Por falar nisso, você já se inscreveu aqui no canal? Se você não fez isso ainda, se inscreve aqui no canal, acione o sininho das notificações, porque quando isso acontece, você fica por dentro de cada vídeo novo que vai ser lançado aqui na Casa da Padilha. E segue a gente também nas outras redes sociais, né? Nas outras, a gente consegue até ter vídeos diários sobre macumba, que é o nosso assunto, desenvolvimento pessoal. E aqui no YouTube talvez nem tanto assim, nem tanto tempo, mas a gente passa aqui com uma frequência também. Então, segue a gente nas redes sociais para que as nossas vozes sobre culturas negras e afro-brasileiras consigam chegar a mais e mais gente. Outra coisa muito importante na fala do Walter Tamer é no sentido de que às vezes a gente tenta ser o melhor na perspectiva do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, marido, esposa, enfim. E eles querem que a gente seja melhor, mas na visão deles, muitas das vezes, né? Então, quando isso acontece, a gente vai estar sempre sendo bom quando a gente está agradando eles. O não sempre é o mais libertador do que o sim. Porque o sim qualquer um pode dizer. O não, só quem tem muita convicção na sua própria personalidade. E é exatamente por isso que a fala do Walter Tamer é absolutamente importante. Convido até vocês para assistirem a esse canal aí, que é um canal que achei bem legal. Não estou ganhando nada com essa divulgação, mas acredito também que a gente passar informações relevantes para o nosso povo de axé, que principalmente aqui no Brasil é muito problemático, tem muitas questões a serem resolvidas, até de autoestima às vezes, né? Porque aí as pessoas costumam dizer o seguinte, né? Que eu não sou macumbeiro, sou espírita. Espírita é uma coisa, o kardecismo é uma religião, a Umbanda é outra, a Candomblé é outra, então não dá para misturar tudo isso. E eu até pego um pouco isso emprestado de um autor que eu gosto muito, que é chamado Frantz Fanon. Ele era um psicanalista da Martinica, muito importante nos anos 60. Ele dizia essa questão do negro às vezes ter esse problema de identidade, de autoestima e tal, devido a esse monte de subjetividades que se colocam em cima dele. E então dizer não é sinônimo de força. É absolutamente importante dizer o não mais do que o sim. Então, impor limites, não ser agradável a todo mundo e somente a si mesmo, isso é o primeiro passo para um desenvolvimento espiritual muito importante. É nesse caminho que vai Exu, é nesse caminho que vai Pombagira e principalmente é nesse caminho que vão os orixás, que é a partir daí que a vida começa a mudar mesmo e para melhor. E você que está me assistindo sabe quem é teu Exu, tua Pombagira? Você sabe como cultuá-los? Você entende por quais caminhos os orixás passam na tua vida? Se a tua resposta é não para essas coisas, entre em contato com a Casa da Padilha pelo telefone que está aparecendo aqui na sua tela e agende jogo de búzios conosco. Você entra em contato com a minha equipe, a equipe marca o jogo para você, eu jogo para você de maneira online em tempo real e vamos tirar todas as suas dúvidas no que diz respeito à tua espiritualidade. Antecipo, né? O nosso jogo não é barato, não é caro também não, o jogo no valor justo, e porque a gente entende que é na troca de energia do dinheiro
que a vida de todo mundo vai para frente. É assim que as coisas funcionam na linha de Exu, de Pombagira, que é principalmente com as forças que a gente mexe aí. Então deixa nos comentários o teu salve para os teus guardiões e diga sempre o quanto você é importante. Você é importante como você é. Deixa nos comentários escrito: meu nome é fulano de tal e eu sou muito importante. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, Machado Maria Padilha, e até a próxima.